A paz do Senhor, irmãos, irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Vamos compartilhar aqui mais um pouco das Escrituras para aprendermos um pouco mais sobre Jesus. Eu te convido, quando você puder, a abrir sua Bíblia comigo em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Enquanto você procura aí, só para te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, inscreva-se. Marque o sininho para você receber as novidades do canal, de vídeos novos. E se no final do vídeo você achou interessante essa palavra, curta, compartilhe com outras pessoas também. Amém? Então, vamos lá. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Vamos pular aqui a parte que fala sobre João, no versículo 10 agora. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e da verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, pois já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Olha que passagem impressionante. E muitas vezes nós esquecemos de prestar atenção, né, nesses ensinamentos. A questão essencial aqui dessa passagem é que a palavra de Deus, o verbo de Deus, aquilo que Deus utilizou para criar o universo, para criar as pessoas, para botar ordem em todas as coisas, era Jesus, desde o princípio, desde sempre. E aí, quando Deus quis reatar o seu relacionamento com a humanidade, ele então envia a sua palavra. E a sua palavra se personifica na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é, sem dúvida alguma, a palavra de Deus que encarna entre os homens, que encarnou entre os homens. E tanto isso é interessante sobre essa questão de Jesus ser o verbo, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, isso é algo que é de Deus, estava em Deus, era Deus. Que lá em Hebreus nós temos o relato de que se nós queremos conhecer o caráter de Deus, nós devemos olhar para Jesus, porque Jesus é a expressão exata do caráter de Deus. Bom, mas por que falar sobre Jesus ser a palavra de Deus? Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem vivido um mundo muito louco, e na verdade não é só de agora, mas desde sempre, né? Até o texto fala sobre isso, já voltamos nesse aspecto, em que nós acabamos deixando Jesus de lado e nos apegamos a tantas outras coisas para muitas vezes nos justificar ou para tentar dizer que somos bons ou que somos corretos, e nós esquecemos que o centro de todas as coisas é Jesus. Como aqui João deixa bem descrito. Todas as coisas, todo o mundo, tudo foi feito por intermédio de Jesus. E sem Jesus, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Portanto,
de toda a criação, de toda a existência, de todo o universo, de toda a humanidade, de tudo que nós conhecemos, daquilo que a gente não conhece. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro das Escrituras, da Bíblia, Jesus é o centro das nossas vidas, Jesus é o centro de tudo. E toda vez que nós tentamos nos afastar desse centro, nós cometemos o que é denunciado aqui. Que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E por que que eles não receberam Jesus? Porque eles não estavam preocupados com a palavra de Deus de verdade. Isso é, Jesus. Eles estavam preocupados mais com suas tradições, com a sua religião, com a sua forma de viver, com os problemas políticos, com as questões políticas da época, com as questões religiosas. Eles estavam tão muitas vezes afincados nas leituras das Escrituras que quando o centro de todas as coisas aparece, eles não o recebem. Porque os seus olhos não estavam verdadeiramente voltados para Deus. Porque quando os nossos olhos estão voltados para Deus, buscando verdadeiramente a Deus, nós encontramos Jesus. É isso que João fala aqui. Jesus é encontrado por aquelas pessoas que estão verdadeiramente buscando a Deus. E toda vez que nós tiramos Jesus do centro da nossa vida, da nossa fé, da nossa vivência, nós estamos sendo pessoas que não o encontram de verdade. Se nós queremos ter a certeza de que nossa vida está caminhando para a presença de Deus, nós devemos observar se nós estamos colocando Jesus como centro da nossa vida. Aí a grande questão aqui agora parece muito subjetivo. O que é colocar Jesus no centro da vida? É falar que nós acreditamos nele, é ir para a igreja, é ler a Bíblia? Não. Colocar Jesus no centro só pode ser manifesto de uma forma: vivendo como ele viveu. Não tem outro jeito. A gente pode tentar justificar das mais variadas formas. A gente pode tentar falar, não, mas eu leio, mas eu vou em tal lugar, eu me visto assim, eu como aquilo, eu deixo de comer aquilo outro. Nada disso é realmente importante. Isso são coisas que muitas vezes agradam a nossa própria carne, o nosso ego, muitas vezes afagam o nosso psicológico. E a gente se sente bem, muitas vezes. Mas isso muitas vezes nos atrapalha de realmente olhar para Jesus. E conhecer Jesus está aí na sua mão. Nós temos a história de Jesus. Os evangelistas buscaram da melhor forma possível trazer para que nós pudéssemos ter acesso a como Jesus agiu aqui na terra, como ele viveu. Então nós temos um relato de como Jesus era, de como Jesus viveu, de como ele anunciava o evangelho, de como era a boa parte dos seus dias, e a gente entende isso. Então a gente tem que olhar para isso e falar: Jesus, eu quero ser como o Senhor é, eu quero andar como você andou, eu não quero ficar preso em coisas que agradem a mim, que satisfaçam o meu ego, que muitas vezes não é de grande importância. A gente se apega, e Jesus inclusive critica os mestres da lei falando essas coisas. Olha, vocês se apegam tanto às tradições, tanto àquilo que vocês acham que vocês conhecem, que vocês perdem a oportunidade de conhecer a Deus. Porque a tradição atrapalha. Porque a tradição muitas vezes tem a intenção maior de satisfazer um anseio nosso, uma vontade nossa, ou então de buscar uma certa justificação. Ah, se eu ajo assim, se eu vivo assim, se eu sigo essa regra, se eu sigo essa moral, então eu sou uma pessoa boa. E não é. E isso é muito claro, Jesus deixa isso muito claro. Bom só existe um, que é Deus. O resto, todos nós, seres humanos, nós somos maus. E a única forma de nós podermos caminhar em direção ao bem é andar como Jesus andou. É viver como Jesus viveu. E aí, aqui João deixa isso mais claro também. E ele diz, olha,
A lei foi dada através de Moisés. Entretanto, a graça sobre a graça que pode alcançar e transformar a vida das pessoas, é dada somente e exclusivamente através de Jesus Cristo. Então, não adianta nada do que eu faça ou deixe de fazer que possa me justificar, porque somente através da graça de Deus manifesta em Jesus Cristo é que eu posso andar como ele andou e caminhar em direção a Deus. Ah, mas e as obras? E o que eu faço? E se eu não fizer? Então eu posso viver do jeito que eu quiser, então? Eu posso fazer o que eu quiser, não interessa, porque se a graça me alcançou, então eu posso viver da maneira mais dissoluta, porque a graça em Jesus é suficiente. Não, porque isso não faz sentido. Porque uma vez que você é alcançado pela graça, você quer caminhar como Jesus. E caminhar como Jesus significa mortificar a própria carne e andar em espírito. Ou seja, não tem como viver uma vida qualquer. É preciso viver uma vida com um propósito. Qual é o propósito? É o propósito do amor, da solidariedade, do cuidado com o próximo. Que é isso que Jesus fez. Você viver uma vida qualquer, uma vida bagunçada, uma vida sem propósito algum, acreditando que a graça vai te salvar, que a graça vai te alcançar. Não tem como. É aquilo que Jesus fala, a luz não se mistura com as trevas. Uma vez que nós andamos com a luz, mesmo que nós vamos pecar em muitos momentos, isso é inevitável, mas o pecado não nos domina. A nossa carne não nos domina mais. Nós agimos e nós vivemos pela graça através de Jesus. Então, eu só reforço aqui nesse momento. Faça uma reflexão sobre a sua vida. O que tem sido o centro da sua vivência, do que você vive no seu dia a dia? Não dos cultos que você vai, dos livros que você vê, nem mesmo da Bíblia que você lê. Eu te pergunto, qual é o centro da sua vida? Se o centro da sua vida for Jesus, saiba que você consegue caminhar em direção a Deus. Mas se Jesus em algum momento foi deixado de lado por tradições, por religião, por vontades próprias, por egoísmo, por afago do próprio ego, saiba que você está desviando o olhar da palavra de Deus, isto é, de Jesus. Pense sobre isso, reflita. Não permita que nada aconteça, tire o seu foco daquilo que realmente importa, que é andar e viver como Jesus viveu. Amém? Que o Senhor te abençoe muito, ricamente, e que você possa compreender que o caminho para Deus é andar e viver como Jesus viveu. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.